E aí, pessoal, mais uma aula de Word para vocês. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre ah, sumários, certo? Então eu vou falar duas formas aqui, vou explicar para vocês duas formas de você trabalhar com sumário, certo? Uma que não é exatamente, que você pode usar para outras coisas e a outra que é o sumário de verdade, beleza? Eu estou com o meu documento aqui já aberto, ok? Então, basicamente, pessoal, o sumário é aquela coisa que tem em livros, né? Que ele vai colocar onde é que você pode achar aquele determinado conteúdo, né? Onde tem as páginas e tal, e tem aqueles pontinhos, né? Por exemplo, é, editor de texto, né? Pontinho, 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 pontinho. Chega lá no final aqui, tem o número, certo? Primeira coisa, eu vou precisar do texto, né? Então eu tenho aqui comigo um sumário já feito, certo? E eu vou reproduzir ele de duas formas, ok? A segunda um pouco mais complexa, que tem muito texto. A primeira diferença, eu acho que entre um e o outro é que basicamente nesse daqui você não precisa ter o texto, né, para você fazer o sumário. Então você não precisa ter nada, você só pode ir fazendo o sumário. E o outro não, certo? O outro você precisa ter pelo menos nem que seja um título, precisa ter para poder depois ir fazendo o sumário, certo? Terminar o sumário. Então vamos lá. Primeira coisa é que eu tenho que fazer a formatação antes mesmo de começar a escrever. Que tipo de formatação? Se você observar aqui em cima, certo? Eu tenho essa régua aqui, certo? E eu tenho uma régua horizontal e vertical, certo? De largura e altura. Se não estiver aparecendo para você, você pode vir aqui em exibir, vem aqui em marcar a opção régua, ok? Se não tiver para você, se tiver, continua aqui que a gente vai prosseguir. Então o que, é que eu quero que aconteça? Quando eu colocar o nome aqui, depois que eu colocar o nome, eu quero que o número seja colocado aqui e entre o final da palavra e o nome e o número, né? Eu quero aquele um pontinho, certo? Como se fosse vários pontinhos até o final, certo? Como que você vai fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que decidir onde exatamente vai começar a escrever os números. Se eu, por exemplo, tenho um número de páginas que é só até a dezena, certo? Por exemplo, tem a unidade, né, que é 0 a 9, por exemplo. Tem a dezena, que é que seria basicamente, né, de 10 a 99, por exemplo, a centena de 100 para até 999 e assim sucessivamente. Isso vai depender da quantidade de páginas que você vai querer colocar nesse seu sumário, certo? Por quê? Porque o tamanho daqui, se bem que você pode colocar um tamanho que já seja, não, com certeza aqui vai caber dezena e centena, aí, beleza, né? Eu quero deixar um número mais juntinho assim, com um pouco mais de espaço, com menos espaço, certo? Porque eu vou trabalhar com poucas páginas. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui no 14, por isso que a gente vai precisar da régua, que é o seguinte. Tá vendo que tem o número 14? Você vai tentar fazer isso daqui, ó. Primeiro, né? O que não fazer, antes de tudo, né? Antes que você acabe ah, se complicando, certo? Essa opção aqui, ó, se você vier bem aqui para o topo da página, vai vir esse íconezinho aqui, ó. Clique duas vezes para ocultar espaço em branco, certo? Isso aqui é importante, não clica aqui, pessoal, certo? A gente vai trabalhar com a régua, é pertinho daqui da régua, certo? O que você pode fazer? Você pode dar um clique um pouco abaixo da linha dessa régua aqui, ó, tipo abaixo do 14, pouquinho abaixo mesmo, ou até mesmo tentar ir no número 14, certo? Geralmente funciona somente clicando aqui um pouquinho abaixo do 14. Ele vai criar tipo um L, certo? Ó, vou clicar uma vez, pronto, ele criou um Lzinho aqui, tá vendo? Para remover esse L, eu já adicionei, né? Mas se você quiser errar, né? Eu criei dois e tal. Você pode só vir aqui nesse L e arrastar ele para baixo. Ele vai desaparecer, certo? Se você percebeu, ele é tipo um L, certo? Só que esse Lzinho aqui, ele está demarcando a direção do texto. Significa que vai ser da esquerda para a direita, é a formatação, certo?
eu remover aqui ela, que essa formatação aqui você pode mudar. Dou um travamento assim aqui. Essa formatação aqui você pode mudar bem aqui, ó. Certo? Que não é a mesma que está aqui, certo, pessoal? Esse aqui é o alinhamento da régua, somente. Então, por exemplo, está aqui, ó, esquerda, tá vendo? Esquerdo, centralizado. Eu tenho a parte aqui de direita, né, que é a linha da direita. Eu tenho um número, o decimal, barra, recuo da primeira linha, recuo deslocado e volto para a primeira de novo. Como eu quero que ele escreva da esquerda para a direita, eu vou deixar do jeito que está aqui, certo? Então eu vou clicar aqui no 14, beleza. Agora que eu já criei esse daqui, eu vou ter que criar mais outro aqui para frente. Por quê? Basicamente, pessoal, eu não sei se vocês já viram, pronto, eu vou usar isso aqui como modelo, certo? Entenda o seguinte, é como se aquele nosso espaçamento, certo? Esse nosso L aqui fosse do 1, por exemplo, vamos só imaginar que aqui é onde o I onde inicia e aqui o final lá dele, certo? Daí, esse espaçamento aqui, se você perceber aqui, por exemplo, aqui, ó, tem um, né? E um pouquinho mais para frente tem um A, mais para frente tem um I, mais para frente tem um U de novo, mais para frente tem um A. Então, esse espaçamento aqui também tem que existir. Por quê? Porque os títulos, pessoal, título, capítulo 1, capítulo 2, né? Por exemplo, capítulo 01, certo? Aí vai vir um capítulo 1. Só que dentro do capítulo 1 tem aqui a informação, sei lá, a história da computação. E esse nome, História da Computação, ele não é aqui junto com o capítulo 1. Ele é um pouquinho mais pra frente, certo? Então, de ver que eu tá dando pau aqui, pessoal, porque eu tô gravando. Então, esse espaçamento que eu vou ter aqui inicial, eu também tenho que pensar nele antes de eu fazer tudo que a gente vai fazer aqui, certo? Então, eu preciso lembrar, também vai precisar de um espaçamento aqui. Se tem o capítulo 1, eu vou remover aqui, só temporariamente. Digamos que tem o capítulo 1, a história da computação, por exemplo. E dentro de História da Computação, vou apertar o Enter, tem outro tab de novo. E dentro de História da Computação, eu tenho outro segmento que sei lá, ábaco, né, o primeiro instrumento. Vou apertar o Enter, capítulo 02, certo? E assim sucessivamente, né? Dentro do capítulo 2 tem não sei o que tal, que tem outro. Então, vai variar de acordo com o que você vai necessitar. Se, por exemplo, aqui você só vai precisar de dois tipos de formatação, né? Espaçamento. Um vai ser para o capítulo e outro vai ser para o que tem dentro do capítulo, que é o que geralmente né? Acontece. Então, basta que você tenha um aqui no começo e um lá no final, beleza? Então, vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui. Vou deixar só... Vou apagar tudo. Daí eu vou criar um aqui. Vou deixar aqui no 1. E vou criar um lá no 14. Beleza. No 1 eu não vou mexer. Vou mexer aqui no final. Que também você pode mexer aqui no começo. Que vai se acabar na mesma coisa. Vamos dizer, eu vou pegar aqui no primeiro aqui. Vou dar 2 cliques. Ok. Se não aparecer essa janela aqui pra você, tente de novo. Feche, né? Que pode aparecer essa daqui. Ok, essa daqui não é a tabela, não é a janela que nós queremos. É essa daqui, você tem que clicar mesmo em cima dele mesmo. Pode tentar aí que dá certo. O meu aqui está programado, está aqui selecionado, por exemplo, 1 centímetro. Só que eu quero mexer no 14 centímetros. Então eu venho aqui, ó, clico no 14 centímetros. E aí eu tenho aqui as configurações dele, certo? Aqui, ó, alinhamento está para ser escrito da esquerda para a direita. Você pode pegar, né, centralizado, direito, decimal, barra, né, uma dessas opções aqui. Eu vou deixar para padrão, escrita da esquerda para a direita, certo? Alinhamento à esquerda. E eu tenho um preenchimento. O preenchimento pode ser de ponto, tracinhos ou
como se fosse uma linha, né? Um pontilhado de linhas, como se fosse os eu tenho aqui os hífens e eu tenho aqui os underline, né? Seria um underline, vários underline, como se fosse isso. No caso aqui eu vou usar o segundo modelo, que é o de ponto. Vou dar um OK. Professor, e no 1 a gente vai mexer? Não, porque o 1 vai representar só o espaço, certo? Entre o que está escrito aqui e o próximo. Vou agora escrever, por exemplo, capítulo. Capítulo 01, né? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar o Tab e criou essa linhazinha para nós, tá certo? Depois dessa linha, você pode colocar o número, né? O número da página. Então, capítulo 1, tá a partir de quê? Sei lá, tá segunda, terceira, quarta página, né? Você que vai decidir. Vou colocar aqui a página da terceira página. Página 03. Isso aqui também, se é 3, 03, também você que decide, ok? Vou apertar o Enter para descer um parágrafo. E aqui eu vou colocar iniciando o Microsoft Word. Vou apertar o Tab. Vou colocar a página 04. Aperto o Enter. E aqui vem a nossa do porquê desse primeiro esse primeiro alinhamentozinho ali, certo? Esse daqui, ó. Eu vou começar apertando o Tab no início aqui. Ele deu o espaço e eu vou colocar fichários, Tab. Vou colocar a página 04. Enter. Tab de novo. Atalhos. Tab de novo. Página 05. Opa. Área de trabalho. Tab. Página 05. Dentre outras coisas, certo? Aí, por exemplo, formatando texto, por exemplo. Página 06. Daí já aqui já é o outro capítulo. Capítulo 2. Página 07. Estão entendendo? Então, esse é o primeiro modelo de meio que sumário que você pode fazer, certo? Um sumário, mais ou menos um sumário que você pode fazer. Depois vai ter uma aula aqui para vocês como transformar isso daqui em um cardápio, né? Esse estilo de formatação aqui em um cardápio, beleza? Vamos para o segundo modelo e um pouquinho mais complexo. O segundo modelo, já está aqui, pessoal, formatado aqui com o logo da ilha aqui, não sei se vai dar para reparar para vocês, mas já está pré-formatado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um texto, né? Igual render 15,5, ou seja, 15 parágrafos, cada um com 5 frases. Eu vou selecionar essa parte aqui, vou apertar o Tab, vou clicar no final e vou apertar o Enter. Beleza. Eu já vou dar aqui o Ctrl T, Ctrl J. Beleza. Daí o que eu vou fazer? Eu vou aqui em inserir, quebra de página. Beleza, foi para a próxima parte. E aqui eu vou colocar o sumário. Venho aqui em referências, venho aqui em sumário e clico aqui em sumário. Tem esses três modelos, você pode pegar no primeiro. Ele só está dizendo aqui, tal, ok. Mas assim, nenhuma entrada de sumário foi encontrada. Já tem o nome aqui sumário, que você pode mudar para outro nome. Mas ele está dizendo que nenhuma entrada de sumário foi encontrada. Isso porque, basicamente, nesse segundo formato aqui, a gente realmente não tem nenhum sumário, não tem nada, nenhum título, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no texto, vou apertar o Enter aqui para criar um novo parágrafo. Venho nessa parte aqui, eu vou só apagar o que tem aqui, porque está com o espaço, né? Apertar o Tab, né? O espaçamento espaço da primeira linha. E eu venho aqui em adicionar texto. Eu tenho 3 níveis, certo? O que vai mudar entre o nível 1, 2 e 3?
Basicamente, pessoal, é o que está aqui, ó. Esse título 1, título 2 e título 3 vai ser o nível 1, nível 2 e nível 3. Então é como se fosse nível 1, tipo o capítulo, o nível 2 seria o conteúdo que tem dentro daquele capítulo, um dos conteúdos que tem dentro do capítulo, e o nível 3 seria tipo como se fosse um conteúdo que tem dentro do conteúdo daquele capítulo, certo? É basicamente isso daí, ok? Então, eu vim aqui adicionar texto e vou dizer, não, esse aqui vai ser o capítulo 1, certo? Vai ser título, né? Eu posso colocar aqui capítulo 1, por exemplo. Certo? Vou apertar o Enter. Eu venho aqui adicionar texto. Vou colocar um de nível 2. Vou até centralizar isso aqui. Ctrl E. Vou clicar nesse daqui. E o tema do título 2, do capítulo 2, do capítulo 1 é história. História da computação. Lembrando, esse aqui é o de nível 1, esse é o de nível 2 e tem essas setinhas aqui que eu já vou explicar para que elas servem. Eu vou para a próxima página, vou pular. Não, vou para essa segunda página aqui, de novo. Vem aqui, apertar o Enter, apaguei, vem aqui adicionar texto, nível 1. Eu vou colocar capítulo 02, Enter, nível 2 e vou colocar aqui evolução da computação, certo? E eu tenho o capítulo 1, o 2, vou descer lá embaixo, mesma coisa, Enter, clico aqui, apago, inserir caixa de texto, nível 1, capítulo 03, Enter, inserir caixa de texto, nível 2. Nível 2 vai ser computação em nuvem, certo? E eu tenho o capítulo 1, 2 e 3, e história da computação, evolução da computação e computação em nuvem, certo? A computação tem que estar errada aqui. Computação em nuvem, beleza? Essas setinhas que tem do lado aqui, pessoal, é só para recolher o texto, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em história da computação, eu já estou aqui no capítulo 2. Se eu recolher o que está aqui, evolução da computação, recolhi também. E computação em nuvem, também. Também poderia trabalhar esse mesmo modelo, só que usando os capítulos. Por exemplo, recolher capítulo 1 inteiro. Capítulo 2. Ou capítulo 3. Certo? E eu posso vou até centralizar isso aqui no Ctrl E. Ok. Beleza? Agora vamos lá para o nosso sumário, né? O nosso sumário que importa. Eu citei foi só de exemplo, pessoal, mas você poderia fazer outras coisas. Você poderia, em vez de colocar, por exemplo, capítulo 1, 2 e 3, você poderia, como a gente fez lá, você poderia colocar, sei lá, editor de texto, ou poderia ser o próprio nome, né? Evolução da computação, algo do tipo assim, pá. Tudo isso daí, pessoal, de acordo com a forma como vocês vão querer, certo? E aí eu vou só clicar aqui, ó, no sumário, e vem aqui atualizar sumário. Pronto, já tem o capítulo 1, 2, 3 e o que tem neles, certo? E os números aqui,
2, página, que são as páginas, né? Páginas 2, 3 e 4. Essas páginas não são escolhidas, certo, pessoal? Não são selecionadas. É de acordo com o que realmente está. Se, por exemplo, o sumário começasse na página 3, então o capítulo 1 seria na página 4, 4, 5, 5, 6, 6. Tá entendendo? Então, é de acordo com onde elas estão. Eu estou, por exemplo, o sumário aqui está na primeira página. E na primeira página só tem o sumário. Daí o texto começa só a partir da página 2. Isso vai influenciar muito. Né? Se, por exemplo, eu tivesse uma capa, se fosse um trabalho, né? Tivesse uma capa, colocada uma capa, o sumário estaria na terceira ou quarta página. Tá entendendo? Então, essa é uma segunda forma de fazer, pessoal. Eu acho assim, até melhor do que aquela lá. Eu acho que aquela primeira, ela vai funcionar bem mais para outro estilo de outro nicho, né? Vamos dizer assim, outra coisa que você pode querer fazer. Mas também, se você, por exemplo, vai querer personalizar muito assim o seu sumário, ela pode ser uma opção. Detalhe, pessoal, que apesar de ser assim, a gente ter adicionado texto, não sei o que, sumário, ele também é totalmente formatável, certo, pessoal? Então, se eu, por exemplo, aqui selecionar só o nome sumário, por exemplo, e que funciona também para os outros, mas só o nome sumário. Aqui na página inicial, eu vou escolher uma fonte, essa daqui. Eu vou centralizar ele, eu vou aumentar o tamanho, vou até escolher outra fonte aqui. Sumário, vou deixar essa daqui mesmo. Então, é totalmente personalizado. Ah, eu não quero azul, quero preto, ou alguma coisa do tipo, né? Você que vai definir, ele é totalmente formatável assim como os outros também. O capítulo 1 aqui, eu quero Arial. Fiquei à sua disposição. O tamanho que eu quero é 14. Fica aí a sua a formatação, você quem decide, né? Só apertar Ctrl P aqui para vocês verem como é que ficou, ó. Beleza? Ok? Então, essa foi mais uma aula, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona. Se você tem alguma dúvida aí, coloca nos comentários ou fala com a gente que a gente vai tentar responder, beleza? Até uma próxima aula.